Era uma noite fria e silenciosa. Das profundezas de sua alma, brotou a pergunta que atormenta milhões de corações. Existe algo depois? João segurava o papel com suas últimas palavras. A dor da perda era tanta que ele não via mais razão para continuar. O desespero era seu único companheiro. O reencontro com sua amada Maria, mesmo que pela morte, parecia ser sua única esperança. Mas o que ele não poderia imaginar, era que do outro lado, alguém já havia ouvido seu grito de socorro. Algo extraordinário estava a caminho. Uma carta, enviada de uma pequena cidade no interior do Brasil, escrita por uma das mãos mais iluminadas que nosso país já conheceu, estava prestes a cruzar seu caminho. Ela não só traria uma mensagem de conforto, mas revelaria um segredo tão profundo, que abalaria para sempre sua crença sobre a vida, a morte, e o poder eterno do amor. Esta é a história real de um milagre silencioso. A mensagem de Chico Xavier que não evitou uma tragédia, mas que revelou um laço que nem a morte foi capaz de quebrar. Para entender a profundidade do milagre que estava por vir, você precisa mergulhar comigo no cenário onde essa história se desenhou. Imagine, uma pequena cidade no coração de Minas Gerais, onde o tempo parece passar mais devagar, marcado pelo sino da igreja e pelo vai e vem tranquilo dos moradores. Era nesse lugar sereno, de casas simples e ruas de terra, que João construiu sua vida. Um homem da roça, de mãos calejadas pelo trabalho e um sorriso fácil que, há algum tempo, não aparecia mais. Sua jornada começava ao raiar do sol e terminava no cair da tarde, sempre com o cheiro da terra molhada e do café coado no fogão a lenha. A rotina era sempre a mesma, mas o coração era um mundo à parte. Por trás daquela aparência serena, João carregava um silêncio ensurdecedor. Um vazio que nenhum trabalho era capaz de preencher. Todas as noites, ao retornar para sua casa simples, ele era recebido não pelo abraço caloroso de Maria, mas por uma saudade que cortava como uma faca. Maria, sua esposa, seu grande amor, sua companheira de todas as horas, havia partido para o mundo espiritual há exatamente 1 ano. E com ela, parece ter levado toda a luz, toda a cor e toda a música da vida de João. A casa ainda guardava seus vestígios, o jeito de arrumar a mesa, a cadeira favorita dela perto da janela, o vaso de flores no jardim que teimava em murchar sem os seus cuidados. João vivia agora entre 2 mundos, o exterior, onde cumpria suas tarefas mecanicamente, e o interior, onde revivia cada memória com uma intensidade dolorosa. A pergunta que não calava: onde você está, Maria? Você está em paz? Será que um dia vou te reencontrar? Era um luto silencioso, carregado de uma solidão que ele não ousava compartilhar com ninguém. E é aqui, no auge desse desamparo silencioso, nesse ponto mais escuro da noite da alma de João, que a semente de um encontro extraordinário estava prestes a ser plantada. Enquanto ele, na quietude de sua varanda, olhava para as estrelas sem encontrar respostas, uma força maior já movia os fios do destino. Mas o que poderia chegar até ele, naquela cidade pacata, que fosse capaz de curar uma dor tão profunda? O que o universo estava preparando para aquele homem de fé simples e coração partido? Aguardem, porque a partir de agora, a história vai tomar um rumo que vai comover até o mais cético dos corações. O primeiro sinal de esperança estava a caminho, e ele viria por meio de um simples carteiro, em uma manhã como qualquer outra. Após aquele ano marcado pela saudade que não arrefecia, algo dentro de João começou a mudar. A tristeza silenciosa que o acompanhava como uma sombra gradualmente se transformou em algo mais denso, mais pesado, mais perigoso, um desespero mudo e absoluto. Imagine a cena: o despertador tocava, o sol raiava por trás das montanhas, os pássaros cantavam, mas para João, não havia diferença entre o dia e a noite. Tudo era cinza. Tudo era vazio. Levantar da cama já não era um ato natural,
mas um esforço sobre-humano. O cheiro do café perdia o aroma, o sabor da comida se tornava insignificante, o calor do sol na pele não conseguia aquecer o frio que havia se instalado em sua alma. As fotografias de Maria na parede, outrora fonte de carinho e lembranças alegres, agora se transformavam em pequenas facadas diárias. Cada sorriso congelado no tempo era um lembrete cruel do que ele havia perdido, da felicidade que lhe fora arrancada. Os amigos, bem intencionados, ainda batiam à sua porta. João, a vida segue, eles diziam. Ela gostaria que você fosse feliz. Mas essas palavras, por mais verdadeiras que fossem, ecoavam em um abismo. Para João, a vida não seguia. Ela havia parado no exato momento em que Maria fechou os olhos. A solidão não era mais apenas a ausência de outra pessoa, era uma presença negativa, uma companheira tóxica que sussurrava em seu ouvido que ele estava irremediavelmente sozinho, esquecido pelo mundo e, quem sabe, até por Deus. E então, veio aquele dia. Mais escuro que os outros, embora o sol brilhasse lá fora. O peso no peito era insuportável, a quietude da casa, agonizante. Foi neste momento de profunda fragilidade humana, no limite extremo de suas forças, que um pensamento sombrio, até então reprimido, cruzou sua mente como um raio e ficou. Era uma ideia terrível, aterradora, mas que, para seu coração devastado, soava como a única lógica, o único porto seguro possível, a morte. Não como um fim, mas como uma passagem. Como a única ponte possível para o reencontro com seu grande amor. Ele não via mais a morte como uma tragédia, mas como a solução final para uma dor que não mais suportava carregar. O perigo real não era a ideia em si, mas a paz com que ele começou a aceitá-la. Este, meus amigos, é o momento mais vulnerável da alma humana, quando a luz se apaga e só resta o silêncio. Mas eis que, no auge absoluto desse desespero, um lampejo. Um fio de luz quase imperceptível rasgando a escuridão. Uma lembrança distante, uma conversa casual anos atrás com um vizinho, veio à sua mente. O nome ecoou em seus pensamentos como um sino distante, Chico Xavier. O homem de Uberaba. O médium que, diziam, conseguia levar consolo aos que sofriam, trazendo mensagens de alegria e paz de quem havia partido para o além. A princípio, João resistiu. Era loucura? Ilusão? Poderia ser real? A esperança, quando quase extinta, é um sentimento frágil e perigoso. Mas naquele dia, foi mais forte que o ceticismo. Movido por uma força que não era mais sua, arrastando-se como um náufrago que se agarra ao último pedaço de madeira, João se dirigiu à mesa. Com mãos trêmulas, suando frio, o coração batendo forte como se fosse explodir, ele pegou um papel e uma caneta. Esta não era uma carta comum. Era um grito de socorro da alma, um último e desesperado apelo ao universo. Ele não pedia riquezas, nem saúde, nem milagres grandiosos. Ele suplicava por algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente profundo, um sinal. Apenas um pequeno sinal. Uma prova de que Maria estava em paz, de que o amor deles não fora interrompido pela morte, de que ele não estava e nunca estaria verdadeiramente sozinho. Cada palavra escrita era uma gota de esperança extraída do fundo do poço. Ao selar o envelope, era como se ele estivesse selando seu próprio destino, aquela era sua última aposta, sua última tentativa de encontrar um motivo para continuar. O que João não poderia imaginar, e é aqui que a história fica verdadeiramente fascinante, é que aquele não era um pedido que partia apenas dele. Enquanto sua mão trêmula traçava aquelas palavras, uma conexão muito mais poderosa já havia sido estabelecida. Do outro lado da vida, um coração igualmente amoroso já havia sentido a profundidade de sua dor. A carta não era um grito no vazio, era a resposta a um chamado que já havia sido feito.
mal sabia ele que aquele simples envelope, carimbado com o selo de uma pequena cidade mineira, carregava dentro de si o poder de não apenas mudar uma vida, mas de confirmar a existência de um laço que a morte não pode quebrar. A pergunta que fica, e que vai ecoar na mente de cada um de vocês até o próximo capítulo desta história, é: o que exatamente Chico Xavier iria revelar? Que palavras, que detalhes, que mensagem sublime poderia ter o poder de tirar um homem do abismo e restaurar sua fé na vida? Aguardem, porque a resposta é mais extraordinária do que qualquer um de nós poderia imaginar. A carta estava a caminho. As semanas que se seguiram foram as mais longas da vida de João. Aquele fio de esperança que o fizera escrever a carta agora se esvaía, dia após dia, como areia entre os dedos. Cada amanhecer sem notícias era uma pequena morte. Cada passo do carteiro que passava direto por sua porta era uma agulhada no coração já tão ferido. A escuridão que ele tanto temia não apenas voltou, mas se instalou com uma força avassaladora, convencendo-o de que talvez não houvesse resposta, talvez não houvesse consolo, talvez ele estivesse verdadeiramente sozinho na imensidão de seu sofrimento. A ideia sombria que o visitará antes começou a bater à sua porta novamente, desta vez com mais insistência, sussurrando que a carta havia sido uma tolice, um último delírio de uma mente cansada de sofrer. A fé simples do homem do interior era posta à prova de uma forma brutal e implacável. Até que, em uma manhã comum, como tantas outras, o extraordinário aconteceu. O som de passos parou em seu portão. Desta vez, não seguiram adiante. O carteiro, com sua bolsa surrada, procurava algo. E então, um envelope simples, de papel comum, foi entregue em suas mãos. Mas o remetente fez o mundo parar. Centro Espírita Luiz Gonzaga, Uberaba. O coração de João, que há tanto tempo parecia um relógio quebrado, de repente disparou como um cavalo selvagem, batendo contra suas costelas com uma força que quase o fez perder o fôlego. O tempo desacelerou. O barulho da rua sumiu. O universo inteiro se concentrou naquele pedaço de papel. Suas mãos, calejadas pelo trabalho na enxada, tremiam de forma incontrolável. Suas palmas estavam suadas, frias. Com uma mistura de terror e esperança, seus dedos hesitantes rasgaram o envelope. O som do papel se abrindo ecoou como um trovão na quietude daquela manhã. E então, ele viu. A letra era delicada, clara, meticulosa. Era a letra de Chico Xavier. Cada curva, cada traço, parecia carregar uma energia suave e pacificadora. A respiração de João ficou presa. As lágrimas, ainda não derramadas, já embaçavam sua visão. Ele precisou se apoiar na mesa para não cair. E ali, diante de seus olhos, estava a resposta. Não para sua carta, mas para a súplica mais profunda de sua alma. A mensagem começava não com o prezado Senhor, mas com palavras que já traziam um abraço de irmão. Meu irmão João, não se desespere. Aqui do outro lado da vida, somos assistidos por Deus e a saudade que sentimos de vocês é igualmente grande, mas transformada em esperança de um reencontro futuro. João leu e releu aquelas primeiras linhas. Algo quente e poderoso começou a brotar em seu peito. Alguém, do outro lado, sentia saudade dele. Ele não estava louco. O amor continuava. E então, veio a parte que fez o chão sumir debaixo de seus pés. Sua Maria me pede para dizer que ela nunca se esqueceu do nome do primeiro cachorrinho de vocês, o Bolinha, que ele enterraram juntos sob a paineira, e que ela vê você sempre que você vai até lá limpar o cantinho. João engasgou. Um soluço preso na garganta. Bolinha. Ninguém sabia disso. Ninguém. Ela lembra de cada palavra da música Serenata do Adeus que vocês cantaram no dia do casamento,
quando você estava tão nervoso que errou a letra 2 vezes, e ela riu tanto. As lágrimas agora rolavam livremente pelo seu rosto. Era um detalhe íntimo, engraçado, que pertencia apenas aos dois. Como Chico poderia saber? E ela insiste, com aquele jeito teimoso que só ela tinha, para você parar de arrumar os travesseiros de 3 empurrões, porque ela sempre fazia de 2, e o cheiro do travesseiro nunca mais foi o mesmo desde que ela partiu. Foi o detalhe mais corriqueiro, mais doméstico, mais deles que arrebentou as comportas. João deixou a carta cair na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Seu corpo foi sacudido por um choro profundo, liberador, que vinha das entranhas. Não era um choro de dor. Era um choro de alívio. De reconhecimento. De certeza. Era ela. Era realmente ela. Cada dúvida, cada sombra de ceticismo, foi varrida por uma onda avassaladora de evidências que só 2 almas gêmeas poderiam compartilhar. Não havia espaço para fraude, para coincidência. A mensagem era autêntica. Maria estava viva, em espírito, e ela estava com ele. E a carta não terminava aí. Havia um último recado. Uma mensagem final que Maria insistia para ser transmitida, e que era tão específica, tão pessoal, que atingiu João como um raio, respondendo a uma pergunta íntima que ele nunca havia verbalizado para ninguém. Qual era este recado final? O que Maria, do outro lado da vida, precisava dizer com tanta urgência que mudaria para sempre o coração de João e daria a ele a força para não apenas continuar, mas para renascer? Não percam o próximo momento, porque o desfecho desta revelação é tão poderoso, tão comovente, que vai tocar cada um de vocês de uma forma única. A reviravolta final está prestes a ser revelada, e ela vai explicar por que esta história se tornou um dos casos mais emblemáticos da vida de Chico Xavier. Aperte o like se você estiver emocionado até aqui, e comente o que você acha que Maria disse. A resposta, vocês vão ver agora. E então, veio a frase. Aquela que João não sabia que precisava ouvir, mas que era a chave para libertar sua alma da prisão de dor em que ele mesmo se havia trancado. As palavras finais de Chico, ditadas por Maria, não eram um simples consolo. Elas eram uma ordem de amor, um decreto vindo do mundo espiritual, uma missão clara e inegável. Maria diz que você precisa ficar. Ficar. Uma palavra tão pequena, mas com o peso de um universo. Não era uma sugestão. Era um apelo, um pedido urgente da mulher que ele mais amara. Era a confirmação de que ela sabia. Ela conhecia a batalha silenciosa que se travava em seu coração, a sombra terrível que rondava seus pensamentos mais íntimos. E ela vinha, do outro lado da vida, com a autoridade de quem já vê o quadro completo, para impedi-lo. Ela está sempre ao seu lado, especialmente nas noites mais escuras. João sentiu um calafrio. Quantas noites ele havia chorado sozinho, no escuro, sentindo-se abandonado por todos, até por Deus. E agora descobria que nunca, nunca estivera sozinho. Nos momentos de maior desespero, ela estava ali, ao seu lado, tentando consolar, tentando transmitir uma paz que ele, na cegueira da dor, não conseguia sentir. A solidão era uma ilusão. A escuridão, um véu que impedia sua visão da verdadeira realidade. E seu trabalho aqui não está terminado. Trabalho? Que trabalho? João era um homem simples. O que ele tinha para fazer? A frase ecoou em sua mente como um chamado. Não era sobre uma tarefa grandiosa ou um feito heróico. Era sobre a vida. Era sobre encontrar propósito no simples ato de existir, de levantar, de cuidar do jardim que Maria amava, de ajudar um vizinho, de partilhar um sorriso. Seu trabalho era honrar a vida que lhe fora dada. Era um legado de amor que Maria lhe confiava. Ela pede que você viva.
viva por ela, viva por vocês dois. E foi nesse instante que a transformação real aconteceu. A dor física no peito de João não desapareceu magicamente, mas transformou-se. Derreteu-se, como gelo ao sol, e reorganizou-se em seu interior como uma força nova, uma determinação serena. Aquele não era um adeus definitivo. Era um até logo, te vejo na próxima esquina da eternidade. A certeza absoluta de que o amor é a única coisa real, a única força que atravessa o véu da morte, preencheu aquele vazio que quase o consumiu. Ele se levantou, com uma calma que não sentia há mais de um ano. Caminhou até a gaveta, pegou a carta de despedida que havia escrito para si mesmo, aquele pacto sombrio com a dor, e, com uma mão firme, a levou até o fogão. Ele observou as chamas consumirem o papel, transformando seu desespero em cinzas. Não era um ato de destruição. Era um ritual de renascimento. As cinzas no fogão não simbolizavam o fim, mas o fertilizante para uma nova vida. João não se via mais como um viúvo abandonado. Ele se via como um missionário do amor eterno. Um homem com uma prova tangível, íntima e irrefutável de que a morte é uma passagem, não um fim. Sua missão, a partir daquele momento, era viver. Viver plenamente. Viver cada dia como uma homenagem ao amor que ele e Maria compartilharam. Viver para provar, através de sua própria alegria recuperada, que o amor é mais forte que a morte. Mas essa não é o final da história. Porque a vida de João estava prestes a tomar um rumo que nem mesmo ele poderia prever. O que acontece quando uma pessoa comum recebe uma prova tão profunda do mundo espiritual? Como essa certeza absoluta transforma não apenas uma vida, mas uma comunidade inteira? O desfecho final desta incrível jornada está chegando, e ele vai lhe mostrar que os maiores milagres não são os que quebram as leis da natureza, mas os que transformam corações humanos. A história de João e Maria não terminou naquela carta, ela estava apenas começando. Não saia daí, porque o último ato vai tocar sua alma de uma maneira que você nunca imaginou. Deixe um comentário dizendo fé se você acredita que o amor é eterno. João não apenas sobreviveu à sua dor. Ele fez algo muito mais profundo, ele transformou sua dor em propósito. Aquele homem que outrora mal conseguia sair da cama, agora era o primeiro a se levantar. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Ele não carregava mais o peso do mundo nos ombros, carregava uma serenidade inquebrável, uma luz suave no olhar que só aqueles que receberam um conforto direto do outro lado da vida podem entender. Sua casa, antes um santuário de tristeza, reabriu as portas. O cheiro do café fresco e dos pães caseiros voltou a impregnar o ar. E as pessoas da comunidade, aquelas mesmas que não sabiam como confortá-lo, começaram a bater à sua porta. Não para consolá-lo, mas para serem consoladas por ele. João se tornou um farol silencioso. Sempre que um vizinho perdia um ente querido, lá estava ele. Ele não chegava com discursos prontos ou frases feitas. Ele chegava, sentava-se em silêncio, colocava a mão no ombro da pessoa e compartilhava sua própria história. Ele contava sobre a carta, sobre os detalhes íntimos, sobre a mensagem de Maria. E não era a história de um milagre distante. Era a prova viva de que o amor não morre, de que a conexão permanece, de que a separação é apenas temporária. Ele entendeu, na prática, que a vida é a mais sábia das escolas e a dor, embora dura, é o professor mais transformador. Ele não pregava uma religião, ele compartilhava uma experiência. Sua própria vida tornou-se um testemunho vivo da maior de todas as caridades, a caridade da esperança. E esta história, meus irmãos, é a mais pura expressão de uma verdade eterna que Allan Kardec nos trouxe em O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Mas o que isso realmente significa?
A caridade não são apenas as doações materiais ou as grandes ações. A caridade maior, a que verdadeiramente salva, é aquela que oferece um ombro amigo no momento exato do desespero. É o gesto de estender a mão, seja ela física ou espiritual, para quem está à beira do abismo e dizer: eu estou aqui. Você não está sozinho. Foi essa a caridade que Chico Xavier praticou. Um gesto de amor puro, desinteressado, que não buscou fama ou recompensa, mas que salvou uma vida. Um gesto que ecoou através do tempo e do espaço, provando de forma irrefutável que a morte é apenas uma passagem para outra forma de existência, e que o amor verdadeiro, é a única força que permanece para sempre. A história de João e Maria não é sobre morte. É sobre a vitória do amor sobre a absoluta desesperança. É um lembrete para todos nós de que, nas nossas horas mais escuras, podemos não receber uma carta física, mas sinais de que não estamos sozinhos. Um sonho, uma intuição, uma coincidência significativa, o abraço na hora certa de um amigo. O universo sussurra de muitas formas. Cabe a nós aprender a ouvir. E agora, eu quero saber de você. Este é o momento de transformar essa emoção em conexão. Nos comentários, me conte, qual foi o seu sinal? Já viveu uma experiência que lhe deu a certeza de que um ente querido que partiu está em paz? Ou talvez uma coincidência tão forte que não pôde ser obra do acaso? Compartilhe sua história breve abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o sinal de esperança que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, se fez você acreditar um pouco mais no amor eterno, mostre isso para o algoritmo do YouTube. Deixe um like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem de esperança a alcançar mais corações que precisam dela. E se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique em inscrever-se e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde as próximas histórias verídicas de fé, amor e esperança que provam que a vida é muito mais do que os olhos podem ver. Um abraço fraterno, cheio de fé e de certeza de que o melhor sempre está por vir. Até a próxima história.